encontra no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, no capítulo de número 4. No final do mesmo capítulo, a narrativa da cura de um filho de um oficial do rei. Versículo de número 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vires sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então, com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Esse é um texto tão interessante. É um texto do desespero de um pai diante de uma situação em que ele nada pode fazer a favor de seu filho. Seu filho estava enfermo, seu filho estava à morte, como nos diz o texto, e ele vai até Jesus necessitando de um milagre. Quantos estão, por diversos motivos, vindo a Jesus Cristo, talvez na mesma aflição, na mesma intensidade, na mesma preocupação, necessitando de um milagre, necessitando da intervenção do Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos até mesmo dizer que, de alguma maneira, esse homem, em toda a sua atitude, com todas as suas palavras, em tudo que ele estava fazendo, ele estava dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de um milagre na minha casa, eu preciso de um milagre na cura do meu filho. Eu preciso de um milagre. Era uma situação, eu volto a dizer, desesperadora. Coloque-se no lugar deste pai, na aflição deste homem, indo até Jesus e pedindo: Senhor, desce comigo. Mais de uma vez ele fala com o Senhor: Senhor, desce. E como se dissesse: desce e desce depressa. Vem, Senhor, eu preciso de um milagre.
Talvez você que nos ouça nessa noite esteja numa situação desesperadora e você esteja falando ao Senhor, falando a Jesus Cristo, dizendo a Ele mesmo: Deus, eu preciso de um milagre. Jesus disse: se vocês não virem milagres, sinais, prodígios, maravilhas, de modo nenhum crerão. Mas aquele homem, sem ver o milagre, ele creu no milagre. Porque aqui a Bíblia é clara. Ele creu antes do milagre acontecer. E depois do milagre acontecer, ele creu ainda mais. Há pessoas que no desespero se forçam a crer. Elas não têm nem a opção de não crer, porque a situação é desesperadora. Mas depois de que Deus age na vida delas, muitos descreem do que haviam inicialmente crido. Não permanecem crendo. Eu tenho pedido ao Senhor que Deus não apenas nos dê fé, mas que Deus nos dê a capacidade de permanecermos na fé. Isto é que eu enxergo neste homem, que não apenas ele teve fé, mas ele permaneceu na fé. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo bem o disse, na epístola de Paulo a Timóteo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo, até mesmo do momento derradeiro de sua vida, Paulo assim se referiu: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. E por causa disso, eu estou pronto a receber a coroa que me está proposta. Eu guardei, eu não perdi, eu mantive a fé. Por vezes, no combate, por vezes, na carreira, nós, por algum motivo, nos descuidamos e perdemos a fé. Continuamos combatendo, continuamos caminhando, continuamos na mesma carreira, na mesma corrida, na mesma proposta, mas vamos falhando, vamos perdendo, vamos não mantendo, não perseverando em crer. Eu creio e ainda crerei mais. Perseverar em crer. Esse homem, esse oficial do rei, esse homem que foi até o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele creu, e a Bíblia diz que depois de tudo, ele creu ainda mais. Ele continuou a crer. Creia, Jesus diz, creia tão somente. Mais de uma vez, e mais do que a uma pessoa, Jesus disse: creia. E creia tão somente, e verás a glória de Deus. E verás a glória de Deus. Mas que nós possamos não apenas crer, mas perseverar em crer. Como não apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer. Conhecereis e prosseguireis em conhecer. Conhecermos a Deus, conhecermos a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder, a sua graça, que é estendida a todos nós, crendo e continuando a crer.
Esse é o nosso desafio. Eu volto a dizer, talvez nesse momento, você não tenha outra opção a não ser crer. É uma fé movida por um desespero. Senhor, para quem iremos? Quem poderá nos socorrer, nos ajudar? Eu preciso de um milagre. Deus agirá, eu não tenho dúvida. Mas quantos, depois de Deus agir, começam a pôr em dúvida que Deus agiu? Deus agirá. Creia, o milagre acontecerá. Mas depois do milagre acontecer, saiba que você deve perseverar em sua fé. Foi Ele, não foi o acaso, não foi alguma outra coisa, foi o Senhor, e apenas o Senhor. E aquela fé daquele homem não apenas se manteve viva, não apenas perseverou nele próprio, mas afetou a toda a sua casa. Porque diz que não somente ele, mas toda a sua casa creram em Jesus Cristo. Esta é uma fé contagiante. É uma fé que se multiplica em outras vidas. Uma fé que permanece. Uma fé que persevera em crer. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar aqui ao Senhor essa palavra. Nós queremos pedir, nesse momento, que tenhamos uma fé que persevera, que depois, como diz o apóstolo, de termos passado, de termos vencido o dia mau, permaneçamos inabaláveis. Torna-nos inabaláveis em Ti. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.